Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Cara, mas falando sobre essa questão das suas viagens, que é interessante demais, cara. Coreia do Norte chama muita atenção. Sim. E antes de falar do Estado, o que é que você percebeu no comportamento das pessoas, assim, lá? A ditadura chega a influenciar no comportamento delas nas relações familiares? Elas são extrovertidas, em geral, elas são introvertidas. Como é que você percebeu as relações das pessoas para com as pessoas lá? Eu gostaria muito, ainda não tive a oportunidade, de ir para a Coreia do Sul. Quando eu for para a Coreia do Sul, se isso acontecer um dia, eu vou conseguir ter um parâmetro muito mais real. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente fala da Península Coreana, até 1948 era uma única sociedade. Com a mesma língua, com a mesma cultura, no mesmo espaço, no mesmo terreno, tal, todo mundo junto, né? E em 1948 houve uma ruptura, né? Pegaram o paralelo ali... sumiu agora, qual que é o paralelo? Mas assim, pegaram o paralelo ali que divide as duas Coreias e falaram, agora aqui é norte, aqui é sul, aqui vai ter determinada política, aqui vai ter outra política, e isso teve impacto direto na sociedade, na forma como eles se vestem, na forma como eles se relacionam, na altura deles, né, na expectativa de vida, numa série de coisas, mudou completamente a vida deles. E é um laboratório muito louco quando você imagina, né? Você pegar a mesma sociedade e dividir e falar, aqui a gente vai aplicar capitalismo, aqui a gente vai aplicar socialismo. E um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação em relação à Coreia do Norte, a gente entender aquilo que é cultural deles, independente da questão política. Então existe uma coisa chamada orientalismo. O que é orientalismo? São características típicas dos orientais, independente do regime político. Então você pega um coreano, um japonês, um chinês, eles têm determinadas características que são típicas deles. Se você for só com o olhar que nem... Eu fui para a China, não fui para o Japão. E fui para a Coreia do Norte. Se eu comparar o chinês com o norte-coreano, eu posso te dizer que do pouco que eu tive de contato, o norte-coreano ele é mais... tem um aspecto um pouco mais triste, entendeu? Mas assim, é muito subjetivo o que eu tô falando, entendeu? Assim, é muito percepção rasa, entendeu? Porque eu não tive tempo suficiente para poder analisar isso com calma. Uma impressão. Né? Mas também pode ser características do povo coreano e não do povo norte-coreano, entendeu? Sim. Por isso que eu falei, se eu tivesse a oportunidade de comparar com o Sul, seria muito mais legal. Agora, o que para mim é muito claro, né? Porque, aliás, por que deu tanto certo o regime socialista, tanto na China como na Coreia do Norte, né? Por que deu tão certo lá no resto do mundo? Assim, esquece, mas lá deu muito certo. Justamente por uma questão cultural deles de submissão, de respeito. Deu certo, você quer dizer se mantém, né? Não entrou em colapso. Exatamente. Quando eu digo deu certo, assim, está vigente até hoje. Sim. Né? Exatamente, não colapsou. Lógico que eles tiveram que fazer vários ajustes econômicos para poder continuar existindo. Se eu não faço objeção, meu público bolsonarista te xinga. Como assim deu certo agora? Mas é nesse sentido, né? Deu certo, tá durando até hoje, né? Você vê Cuba, por exemplo, tá lá, mas é uma pobreza absurda. A Coreia do Norte também tem uma pobreza muito grande, mas eles têm um padrinho ali, que é a China, que sustenta tudo. Sim. Né? Então, assim, respondendo essa pergunta, eu tenho... A sensação que eu fiquei andando por lá era de pessoas tristes, entendeu? Numa rotina sem perspectiva, entendeu? Imagina que você acorda todo dia, você vai pro seu trabalho, tem uma pilha de papel para você carimbar, você passa o dia inteiro carimbando, deu o horário, você vai embora e vai para casa. No outro dia você volta lá, tem mais uma pilha de papel, carimba. Imagina que todo dia a sua rotina é uma vida de rotina. E isso tá muito estampado na cara deles, entendeu? Tipo... Aquela coisa meio tipo, não tem... Minha vida é isso. Não tem... Eu não tenho muitas perspectivas, não tenho sonhos. Né? A guia que tava com a gente, né? Ela assim, nova, tinha 26 para 27 anos, acho que 27 anos. Muita energia,
faladora, assim, sabe? Sonhadora, falando um monte de coisa e tal. E aí ela falou que ela tinha muito sonho de conhecer a Nova Zelândia. A minha esposa tinha ido pra Nova Zelândia, conversou com ela, explicou um pouquinho como que era e tal. E você via no semblante dela aquela sensação do tipo, tenho muito sonho, mas eu nunca vou. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa meio frustrante, né? Porque pra gente aqui, por mais difícil que seja, né? E eu sei que sempre vão estar aqui, eles vão falar, tá falando de meritocracia e tal. Mas assim, eu também não tô com saco pra ficar fazendo 500 ressalvas. Sim. Mas assim, a gente aqui no Brasil, mesmo com todas as dificuldades, e é lógico que uma pessoa que nasceu numa situação de poder aquisitivo melhor vai ter uma vantagem social daquele que nasceu numa periferia, negro, na favela, lógico que vai ter isso. Mas o que impede você de fazer algumas coisas da sua vida não é alguém que está falando pode ou não pode. É uma questão econômica, que é muito difícil, que é bem limitante, que não é justa. Então, tem tudo isso daí. Mas não é alguém falando pra você, você não pode. Não é um sistema bem oficialmente armado que põe uma arma na sua cabeça. Fala, se não você... pode. Entendeu? A gente, se você... E eu conheço, eu tenho gente da minha família que era da favela mesmo, favela. Entendeu? Casa de barraco, de madeira. Que se virou... Lá, e assim, na primeira oportunidade que teve, juntou um dinheiro e foi pra Portugal, tá se virando em Portugal. Entendeu? Daí você fala, tá, mas é uma exceção. É uma exceção, mas o meu ponto aqui não é que todo mundo pode fazer isso. Mas é possível. O que eu tô falando é o seguinte, que é possível, mas ninguém está te proibindo de fazer. Esse é o ponto. Oficialmente, né? Se alguém chegar pra você, é aquela coisa meio show de Truman, entendeu? Tipo, você não pode sair, não pode sair, não pode sair, não pode sair. Qualquer coisa que tenha acontecido, não pode sair. Fala, mas eu quero sair, né? E ele brigou contra esse sistema de eu quero sair, eu quero ter liberdade, eu quero saber o que tem no final do oceano ali, entendeu? Do filme lá, show de Truman. E essas pessoas, elas perderam essa perspectiva porque você fala, eu quero ter um carro. Você nunca vai poder ter um carro. Tá bom? Já vamos deixar alinhado aqui? Você nunca vai poder ter um carro. Mas eu quero um dia poder visitar, quero ir pra Disney. Já vamos deixar combinado? Pra você não ficar, né, se frustrando. Você nunca vai poder ir pra Disney. É assim que funciona aqui. Entendeu? E a pessoa ela vai aceitando essa condição de não vai acontecer. Eu não vou poder conquistar isso, eu não vou poder fazer aquilo. E ela vive uma vida de rotina de carimbar papel o dia inteiro, entendeu? Talvez aqui no Brasil os seus sonhos, suas aspirações sejam frustrados pela vida. Sim, Lá sim. é frustrado pelo Estado. É o Estado que está dizendo assim, um Estado militarmente fortemente armado, é um Estado que te vigia o tempo todo, porque eu vi suas participações em outros podcasts para pesquisar antes de conversar com você, e eu via, cara, que é um sistema, inclusive, que lembrava muito 1984, de George Orwell, que as pessoas chegam a vigiar as outras. Chega a ter representantes ali distritais, ou de estado, ou do bairro, não entendi o que você falou. Essa era da cidade, não lembro, mas que vigiavam. Cara, antes de dar continuidade, porque o papo tava tão bom que eu esqueci de falar, que você pode mandar superchat, a gente vai ler, que é interessante, você certamente vai ter dúvidas. Você pode curtir, por favor, para que o YouTube mande para mais pessoas, compartilhe e comente, porque esse bate-papo aqui é criado para você, além do conteúdo de humor, um conteúdo diferente para você consumir no meu canal. Então, cara, voltando, tem essa a pessoa tá o tempo todo vigiada, o tempo todo censurada, o tempo todo restrita, né? Imagina assim, hoje a gente tem aqui no Brasil alguma coisa na casa de uns 20 a 30% que a gente poderia dizer que é aquele grupo fechado com o Lula, ok? E aí você tem mais uns 20, 30% que é aquele grupo fechado com o Bolsonaro. E você tem alguma coisa ali no meio, né, dos seus 40 a 50% mais ou menos aí, que é aquelas pessoas que elas podem ter inclinação para cá, podem ter inclinação para lá, meio que a depender do momento, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque você imagina, por exemplo, se a gente tivesse hoje, aqui no Brasil, uma sociedade que ela fosse uma ditadura de um dos lados. Ou do lado do Bolsonaro ou do lado do Lula. Mas eu vou dar o exemplo do lado do Lula porque ideologicamente é o que está mais próximo. Tá? Então você imagina, por exemplo, que você tem cerca de 30% da população que é fiel ao governo e que assim, tem interesse em que esse governo continue por questões ideológicas, porque acredita, mas porque também tem muitas vantagens com ele. Né? Esse regime político ele vai sempre priorizar bons empregos,
boas vagas, boas possibilidades de onde morar para esse grupo mais fiel, entendeu? Então esse povo mais fiel, eles têm interesse em manter esse regime político, Sim. entendeu? Qualquer pessoa que se demonstre uma ameaça para esse regime político, ela vai dedurar. Por quê? Porque ela tem interesse nesse regime, entendeu? Então, na Coreia do Norte, você tem a sociedade, ela é dividida em castas políticas, né? Então isso veio desde da Revolução quando teve em 1948, quando Kim Il-sung criou o país, né, com a ajuda de Stalin na época. Ele criou o país, criou a Constituição e ele criou as regras que aquele país iria seguir e que foi teoricamente uma inversão total de papéis. Então você tira toda uma elite econômica e vamos priorizar as pessoas mais humildes, os professores, os camponeses, os operários, né? Vão colocar essas pessoas no poder. Na teoria. Na prática, quem que vieram? Eles, os amigos deles, as pessoas que eram amigo do amigo. Essas pessoas que assumiram o poder. E essas pessoas têm o partido hoje, né? Que na Coreia do Norte você tem um partido único. Né, que é aquele partido que governa o país. Você fala, mas tem outros partidos. É verdade, tem mais outros 2 partidos políticos lá que estão submissos ao partido único. Então, tipo, é uma discussão ridícula. Se o PT tivesse o PSOL e PCdoB como... E assim, isso estivesse muito claro pro PSOL, tipo, você nunca pode competir contra o PT e o PT manda em você. É isso que está. Isso está na Constituição. Está na Constituição, que o país é regido pelo partido único, que é o PTC. Está na Constituição, então não tem muito o que discutir. Entendeu? Deve falar, tem outros partidos, tem, mas por uma questão de... Que nem tem o partido xandoísta, que tem uma grande parte da população que é xandoísta, que é uma religião antiga. E eles mantêm esse grupo unido justamente para poder falar assim, então vamos colocar eles sobre o nosso controle. Então a gente vai colocar um político aqui, um político ali para controlar esse pessoal e tá tudo certinho. Eles estão controlados. Por quê? Porque é um grupo grande. Se eles quiserem se rebelar, isso pode ser um problema. Então é melhor a gente dá algumas vantagens para um ou outro aqui que controla essa turma, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa muito óbvia o que acontece. Existe um controle de um partido central. Então, assim, você não vai ter ali essa possibilidade de você trazer uma ideia diferente, um partido diferente, um conceito diferente. Você não vai ter essa liberdade, né? Então, assim, ali assim, infelizmente... essas pessoas vivem nesse nível de controle, né? E esse sistema de castas é constitucional? É oficial pela Constituição? Ele não é oficial, não está na Constituição. Na verdade, eles negam esse sistema de castas, né? Mas é aquilo que vai segmentar a sociedade e priorizar aqueles que têm mais vínculo com o governo, historicamente, principalmente. Então, aquelas pessoas que no começo lá, quando teve a Revolução, estavam mais ligadas a Kim Il-sung, todos os seus descendentes... Que era o avô do gordinho de ouro. Todos os seus descendentes, né, do grupo militar grande que ele tinha ali, vão ter uma série de vantagens sociais. Vão poder estudar nas melhores escolas, vão poder ir para a faculdade, vão ter os melhores empregos, eventualmente algum tipo de liberdade, talvez até poder sair do país, entendeu? Sim. Então é uma elite. Então essa elite, ela tem muito interesse em manter o status quo do negócio. Então não é o Kim Jong-un mandando e todo mundo obedecendo. É o Kim Jong-un com 20 a 30% da sociedade, que tem vantagens em vários níveis, em várias camadas. Né? Então você tem uma pessoa, por exemplo, que naquela comunidade, quando vem a distribuição de comida, para ele vem algumas comidas um pouco melhor. Ele fala, para que eu vou me rebelar contra o sistema? Né? Todo sistema, eu tenho a impressão de que todo sistema socialista é assim. Os caras vendem uma sociedade igualitária, sim, mas os amigos do rei ficam bem. Porque exatamente. Cuba, em outro nível, mas Cuba é sim, assim. Você tem bairros lá que são para políticos, para amigos eu visitei lá. Do regime. Sim. E é isso, tipo... É assim, me parece que essas socialistas, comunistas, essas ditaduras aí, como você queira chamar, elas substituem o capitalismo, né? Sim. Por uma sociedade de... É a mesma coisa que, sei lá, que numa monarquia que você tinha, sei lá, aqui em Portugal, a família real tinha os amigos ali, as sim, pessoas preteridas e sim, não muda exatamente nada. O que muda é a diminuição da liberdade para quem está na base da pirâmide. Porque você precisa controlar. Por que você precisa controlar? Porque o regime socialista ele é algo que foge à natureza humana no sentido de
O ser humano ele tem interesse em coisas, assim, tem uma propensão natural à liberdade, uma propensão natural à preservação da propriedade. A fazer trocas, cara. É tipo, eu ralei pra caramba pra conseguir fazer, tipo, minha casinha aqui, ou pra conseguir comprar um carro. Eu ralei muito pra conseguir aquilo. Aquilo é meu. Eu não quero que ninguém tome de mim. Isso é uma coisa nata do ser humano. Entendeu? Agora, o que acontece ali? Eles falam, não, isso está errado. A gente vai ter que impor para você uma nova forma de você pensar. Eles estão querendo fazer uma engenharia social, né? Que é mudar a forma das pessoas pensarem para algo que, na teoria, eles acreditam que é o justo. Mas que ele vai contra o instinto, vai contra aquilo que as pessoas são naturalmente. Então elas vão se rebelar. Então você precisa ter muito controle. Então você precisa controlar tudo que as pessoas leem, o que elas acessam, para onde elas vão, o que elas fazem, como elas se organizam, com quem... Você tem que controlar. Por quê? Porque você está impondo algo que é contra o natural dela. Elas não vão aceitar. E cara, pra você ver como, de certa forma, as massas têm algum tipo de poder que o ditador ou o autoritário está o tempo todo preocupado em conter, que eles não apenas usam da força, como tem um investimento pesado em propaganda. Porque eu tava vendo você falando sobre a Coreia do Norte, eles têm uma TV lá, central, né? Sim. Eles têm pessoas que eles tentam endeusar as figuras dos líderes. Você olha, sei lá, num regime cruel como o nazismo, Hitler... Propaganda, eu acho que o termo vem de lá, né? Tinha a figura de Goebbels, sei lá como é que fala. Você olha também hoje os defensores que eu pode chamar de extrema esquerda, os caras olham para Cuba e dizem que não é uma ditadura. Cara, eu já vi missionários na igreja, eu sou cristão, pessoal falando que tem mercado negro para vender carniça, velho. Para as pessoas com carniça não, para resto da carne. Mas aí você cria uma narrativa que diz que aquilo que está acontecendo não é culpa do governo, que o governo está fazendo tudo o que pode. E uma coisa que é interessante, você reparar o seguinte, que o nome desse departamento não é só departamento de propaganda, é departamento de agitação e propaganda. A parte da agitação, que eu acho que é a parte que a gente vê acontecer muito hoje em dia, entendeu? Por exemplo, com uma rede de influencers que estão ligados ao governo, por exemplo. Então você tem os influencers pela democracia, por exemplo, é um grupo de influencers que eles têm interesse em estar próximo do governo e que, quando vem uma pauta, fala, precisamos fazer as pessoas falarem sobre isso. Em contrapartida, eles ganham benefícios do governo. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão agitar a sociedade. Todo mundo vai começar... Isso falando de hoje, com as técnicas de hoje, de internet, de rede social, eles usam as técnicas. Mas no passado, eles usavam outras técnicas, mas o princípio é o mesmo. Entendeu? A gente precisa falar hoje, por exemplo, existe uma... Vou dar um exemplo, né? O dólar subiu. O dólar subiu absurdamente. Tá, a gente sabe que o governo fez um monte de merda, né? E tá gastando horrores, tá se endividando, vira e mexe, dá umas declarações estúpidas, entendeu? Querendo mexer com coisas que todo mundo fica com receio de como que aquilo vai funcionar, não faz um plano claro de como que... Fica todo mundo com receio e fala, isso aqui vai dar ruim, vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou investir fora. O que vai acontecer com o dólar? O dólar vai subir, né? E entre outros fatores. Né? Não sou especialista em economia, mas assim, entre outros fatores, esse medo do que pode acontecer com o Brasil faz com que o dinheiro saia. Sim. E aí o real acaba perdendo valor, o dólar vai subindo de valor proporcionalmente para a gente.